vamos fazer como das últimas lá. De repente mandar aqui. Valeu, Will Santos, vitória da Truck na última corrida aí. E daí vamos mandando as perguntas aqui que eu vou lendo. Tem bastante perguntas que já me perguntaram aqui, que eu coloquei lá. Alguma explicação do Berman, a McLaren, Ferrari que estava em Monza, né? Normalmente a Ferrari que anda pra caramba em Monza, acabou que, né, a Red Bull conseguiu dar um pulo do gato lá. Aí o pessoal perguntando, né, mas por que não andou, né, a McLaren aí? Então eu dei uma pesquisadinha hoje também, olhando alguns especialistas que estão mais por dentro lá, né, do que está rolando. E o que eles dizem é o seguinte, né, e dizem o seguinte, não, e tem a telemetria que eu acompanhei também, a Red Bull muito rápida sempre de reta, e é um lugar que tem muita reta, né, Monza tem bastante reta, então tudo que era reta, Verstappen na frente. Onde fazer a curva é onde a McLaren se dá melhor. Então, curvas de baixa, até acelerada, tração, eles ganhavam, mas não compensava. E aonde também a McLaren é muito boa é em curva de raio longo, curva rápida, né, curvas de raio longo, que lá só tem uma, que é a parabólica, todo o resto ali é tudo meio curta. Então, não conseguiu fazer valer a pena, né, eles compensaram. Só que o que para mim decepcionou, apesar da Ferrari ter andado perto da McLaren, a Red Bull deu um pau na McLaren, né? A Red Bull chegou 20 segundos na frente dos dois. Então, para mim, eu esperava também uma Ferrari à frente. De repente, tudo bem, não precisa estar à frente do Verstappen, mas pelo menos à frente da McLaren, que é uma pista do ponto fraco deles, né? Então, vamos lá. Peraí. A vitória do Max se deve ao comentário do Max Wilson ontem. Eu não vi, eu estou fora aqui, mas não reparei qual que é a pegada do Max Wilson, qual que foi a dele ontem. Mas que o Max andou demais, andou. Vamos para outra aqui, peraí. Então vamos lá, explica a punição do Berman. É inexplicável. É uma coisa que não dá para entender. Eu peguei uma meia imagem aqui, que eu não posso colocar a imagem direto. E então é o seguinte, vamos lembrar que o Sainz da corrida passada foi punido por algo parecido, só que agora ele estava envolvido do outro lado, né? Então o que mudou, né, na regra da Fórmula 1? Quando você está na tangência da curva, o carro que tiver e tentando uma ultrapassagem por fora, se você tiver à frente até a tangência, que é bem no meio da curva, o carro de dentro tem que dar preferência. Só que o Berman não tinha para onde ir, só se ele desaparecesse, né? Então acho que assim, os comissários precisam, depois que eles soltaram isso aí, assim, eles precisam se reorganizar. Acho que a FIA deu um tiro no pé, para falar bem a verdade, com esse lance de soltar nessas diretrizes aí, e está sendo interpretado de uma maneira errada. Vou tentar mostrar aqui, vamos ver o que eu tenho de imagem aqui, e vamos ver o que vocês acham também. Será que eu apertei o botão certo? Última vez eu desliguei o negócio. Olha só, veio o Berman por fora, por dentro, e o Sainz. Eixo da frente a frente, né? Então a tendência aí a curva já era do Sainz. Mas como é que o Berman vai sair daí? Ele vai desaparecer só se fosse o Gasparzinho, né? Não tem como. Né? O Sainz virou em cima dele, para mim até o Sainz teria que ter sido punido, para falar bem a verdade. Né? Porque você vê, aí, o que a FIA diz? Que nesse ponto o Berman tinha que dar o espaço. Mas assim, não, na segunda linha, lá na saída de curva, não na entrada. Né? Então, quer dizer, no ponto que eu entendo, lá na saída de curva, o Berman não podia dar aquela esparramada e levar o Sainz lá para fora. Mas aí tá entrando na tangência da curva. E o Sainz virou para cima dele. Então, assim, realmente não tinha que fazer. E uma punição para mim completamente assim errada. E acho que eles têm que rever isso urgente, porque tá com a última punição que foi para o Sainz, e que inclusive o Sainz ficou bem chateado com o Lawson, só que daí foi mais na saída da curva, não foi na tangência. Essa aí para mim foi pior ainda, né? Então para mim assim eles estão viajando mesmo, e tem que rever para mim esse novo essa nova diretriz que eles soltaram aí, que realmente, para mim, não tá completamente equivocada. Então vamos lá. Estratégia da Sauber. Valeu, Claudinho. Então, estratégia da Sauber.
Cara, é assim, eles tinham essa pista que é até um pouco chato aí, né? Eles não precisavam parar praticamente, né? Você vê, a gente viu carros parando ali no finalzinho só para cumprir tabela. Então você podia, né, ou tentar no caso do Bortoleto, ele parou antes para tentar, né, passar o Alonso ou segurar o Alonso, né, ali que vinha atrás para tentar não tomar o undercut do Alonso. Só que daí o Alonso veio lá junto com ele e deu uma bela freada, aproximou dele e conseguiu passar no box. Mas a estratégia era, se o Alonso parasse uma volta antes, ele saía na frente. Então, e depois colocou o pneu duro, foi até o final. Foi a melhor estratégia? Talvez não. Talvez a melhor tenha sido a do Albon, por exemplo, né? Que fez ao contrário. Levou até o final e depois conseguiu sair até a frente, ou próximo ali do Bortoleto, com um pneu novo, e então mandou melhor. Mas naquele momento, né, o Bortoleto tinha tinha o Alonso e um trenzinho atrás dele. Então era um risco, né, de ele dele demorar para parar e tomar um undercut. Então, eu achei que foi bem. O Bortoleto, para mim, tá mandando acima muito bem. Muito, muito bem. E ontem na classificação eu vi a onboard dele. Cara, sabe aquela volta que sai um pouquinho de frente na segunda curva da Lesmo lá para a direita e que depois até ele comentou. E realmente... o pessoal que está perguntando do Berman aí, eu já expliquei. Depois, se quiser rever o lance aí. Mas, enfim, ele sai um pouquinho de frente, mas sai daquela volta que você vê que você fala, cara, não tem muito do que tirar. Então, e do outro lado, o Hülkenberg brigando com o carro, né? Então, realmente muito, muito legal, né? Peraí, quando, cara... Sim, para participar do seu vídeo. Ih, peraí. Foguete na reta, vamos lá, pessoal. As perguntas, manda aqui para mim que senão eu não consigo ler, porque fica entrando muita coisa aqui, eu fico lendo, eu me perco na pergunta que vocês mandam. Então, o que você achou das punições de hoje? Aqui eu falei, né, das punições de hoje, principalmente em relação ao Sainz, foi injusto, já comentei aí que não, que de jeito nenhum, né? Outra aqui, alguma chance da Red Bull ter uma chance com o Max? Ou foi algo ocasional? Então, vamos esperar, né? Acho que tem mais, acho que tem Baku, o que o próprio Max falou depois da corrida, que né, toda pista que tiver pouca pressão aerodinâmica é onde os carros da Red Bull, onde ele pode tentar fazer alguma coisa. Então ele falou, tem que aproveitar, né, esses tipos de pista. Mas as pistas que carregam mais pressão aerodinâmica, aí a McLaren deve voltar o que, né, o que estava antes mesmo. Então vamos lá, McLaren, polêmico, hein? Mas agora, depois ouvindo, porque assim, a princípio eu fiquei indignado também, assim, né? Putz, então recapitulando. Aliás, eu tenho até. Aí eu vou explicar o porquê que devolveram a posição e porquê que depois eu até entendi. Apesar que o pessoal deve falar assim: porra, tem que brigar na pista, foi um erro de boxe, foi um problema da McLaren, então não tinha que devolver, né, a posição porcaria nenhuma. Sim, mas não. Aí vamos entender o que a McLaren fez. Vamos colocar um pouco no lugar da McLaren. Eu vou pegar uma fotinho que eu tenho aqui, ó. Peraí, que eu peguei. Nessa foto aqui, ó. Peraí, dá pra ver. O Leclerc, uma volta antes da parada, tá? O Leclerc virou 21,7, ele já tinha parado, contra 22,5 do Piastri. Então, né, por que normalmente o piloto que está à frente, ele tem a chance de parar? Ou seja, o Norris poderia falar, eu paro antes para não tomar um undercut, é o normal. Então a McLaren entrou no rádio e falou, Norris, a gente vai parar o Piastri antes. Ele falou, mas daí não tem chance de undercut, né? Não tem chance de ele me passar? Não, a gente não está brigando por isso. Por quê? Eles estavam com medo o normal o que seria? Parar o Norris, porque ele está à frente, então ele para, sai, e depois parar o Piastri. Só que se eles fizessem isso, o Leclerc vinha ali atrás tirando quase um segundo por volta. Corria o risco do Piastri parar e tomar do Leclerc. Então a McLaren trocou e avisou, se der algum problema a gente troca. E foi o que aconteceu. Então, olhando desse ponto de vista aí, eu achei que foi muito justo a McLaren ter trocado. O certo seria o quê?
para o Norris, uma volta antes de tudo, né? Para o Norris, depois para o Piastri e deixa sair à frente do Leclerc. Então, assim, deu para entender o que eles fizeram, mas é frustrante. A hora que você ouve uma mensagem dessa aí, realmente é bem, né, assim, meio broxante aí, porque não tem muito, né? A gente quer ver o negócio na pista, acontecer e tudo. Então, mas por outro lado, a gente tem que lembrar que assim, o Norris andou bem pra caramba essa corrida, né? Então é uma desvantagem ali de 3 pontos. Até o Norris foi super agressivo no começo, tentou ir para cima do Verstappen, arriscou bastante ali, porque aí ficaria uma, né, ele conseguiria tirar uma diferença de 7 pontos e não 3. Então ele foi agressivo, não adiantou. Mas eu achei assim que não foi uma palhaçada, vai assim, da McLaren, achei que no ponto eles foram justos. Mas eles podem morder a língua com isso aí, né? Porque se isso aí volta a acontecer, e daí, né, a segunda vez que cai isso um pouco para o lado do Norris, mas eu acho que eles estão tentando ser realmente o mais justo e não querendo se meter nessa briga aí, né, dos dois pilotos aí, deixando acontecer na pista. Então vamos lá. Qual ponto negativo, positivo destaca a corrida de hoje? Então, positivo para mim a surpresa sobre o Verstappen, né, que tirou leite de pedra. Daí vem o Tsunoda falando que agora o carro tá legal, tudo e nada de ponto. Quer dizer, de novo voltando, né, o Verstappen sendo a diferença do negócio. A parte o Hadjar para mim assim tá voando, saiu do box, conseguiu fazer um ponto quietinho, marcou um ponto. Quer dizer, para mim ele e o Bortoleto assim disparado os melhores rookies. Né, os melhores estreantes. Bortoleto, outro fim. O que foi legal do Bortoleto não foi a corrida, né? Foi o final de semana. Ele sempre esteve lá, sempre à frente do Hülkenberg, sempre andando muito rápido, né? Até puxou o Hülkenberg. Eu estava olhando ali, ouvindo o rádio dele lá, e que pedindo para ele dar carona pro Hülkenberg, né? Para tentar levar ele pro Q2 e depois pro Q1. Quer dizer, o Bortoleto fazendo toda a diferença aí, mandando muito bem. A Ferrari, para mim, deixou um pouco a desejar, porque numa pista, né, onde a Red Bull, onde eles sempre estão ali agora batendo porta mais ou menos com a Red Bull, quando tem uma pista que a McLaren não anda muito, a Ferrari, né, deixou de entregar o que deveria, apesar de não ter ido muito bem. O Hamilton fez uma corrida ok, né, com as punições que ele tomou. Vamos lá, que mais? Russell também chegaram, né? Estamos falando do Russell aí que chegou pertinho das McLarens, mas também era uma oportunidade que tinha para ir para frente, não foi. Antonelli pisando no tomate, apesar de ter feito uma corrida ok, né? Depois tomou a punição, com razão, essa punição foi correta dele e acabou dando a chance do Bortoleto também ganhar uma posição, mas o Antonelli, para mim ainda, apesar de ter sido uma corrida melhor, ainda está deixando a desejar um pouquinho. Carlos Sainz tomando uma canseira enorme do Albon, mais uma dessa, né? Depois tudo bem com a batida, tudo, mas não fazia frente pro Albon. Acho que foi mais ou menos isso aí. O Alonso que vinha legal, mas acabou também quebrando a suspensão, né? Para quem não acompanhou. Piastri tinha que ser mais... Vamos lá. Piastri tinha que ser mais egoísta para ser campeão igual? Não, eu acho que não, porque o Norris mesmo já tentou, lembra? No começo do ano aí, o Norris deu uma peitada na equipe, não vou tirar o pé, tudo, a equipe, o recado foi bem simples, né? Uma hora você vai precisar, então você tira o pé, e assim, quando a equipe fala tira o pé, para deixar o companheiro de equipe passar, não tem o que fazer. Isso aí, né, o pessoal por mais que você fale assim, dá para peitar, dá uma corrida. Depois, você vai parar no box, eles vão fazer. Imagina o seguinte, né? Essa troca do pneu que aconteceu. Quem será que o cara que trocou o pneu era do dianteiro esquerdo? Esses caras, que são acho que 14 ou 16 caras, acho que fazem a troca, tudo, esses caras trabalham normalmente metade, vamos falar, metade no carro de um, metade no carro do outro. Imagina se esse cara, que nunca isso não vem ao caso, né? Não é isso aí, mas imagina se esse cara é um cara que trabalha no carro do Norris. Aí já vão começar a falar, né, tá puxando sardinha para um ou para outro, quer dizer, a Ferrari ela quis se isentar disso aí. Porque se amanhã um piloto não realmente começa a não respeitar, é muito fácil, né, da equipe coloca uma calibragem um pouco errada, num pit stop dá uma atrasada, a gente já viu isso no passado, né, acontecer, entra lá um pit stop demorado e o cara não consegue recuperar, então assim, o piloto não tem
muito o que fazer. Então, eu acho que nisso aí o Piastri, né, ele saiu, ele engoliu seco, né, sentiu, mas eu acho que tá dentro do que tinha que fazer mesmo. Então, aqui mais uma, só o Verstappen para tirar no braço a diferença do carro da McLaren. Realmente, ele mesmo aí, eu até fiquei um pouco aí dando né, uma pesquisada aqui né, como é que esse cara consegue, né, tirar esse pouquinho aí, né, pouquinho não, né, um pocão para os companheiros de equipe, um carro que parece que só ele guia e realmente ele fazendo a diferença forte aí, né. McLaren é água de chuchu, será campeão mais sem graça? Vamos lá. Água de chuchu será campeão mais sem graça este ano. Trocar. É torcer pro Verstappen ganhar todas, é. O Verstappen mandou muito bem, né? Então, vamos ver o que mais tem aqui. O Norris é muito mimado? Então, dizem que é, né? Assim, vem de família muito rica e tudo, mas acho que é um cara legal. Acelera muito, tá? Isso não tira. O pai dele que colocou, é um cara que tem de família muito rica. Tá lá por causa, né? Mas assim, aquele que chegou lá por causa do dinheiro do pai, só que entrega, né? Não é o cara que precisou ser formado para, né, para ser bom piloto. É bom piloto desde o kart. E então tem gente que fala que é um pouco mimado, mas eu tenho, né, alguns amigos que conhecem muito bem e falam que é um baita gente boa, não conheço ele. Então, de longe, às vezes a gente tem uma impressão também que pode ser errada, né? Na próxima etapa. Vamos lá. Felipe, na próxima etapa, você acredita que as retas vão favorecer a Red Bull? Pera aí, aí eu já não sei. Pera aí, deixa eu só até dar uma recapitulada aqui, porque na próxima eu acho que eu estou na Truck. E agora eu estou me confundindo aqui, porque como eu faço uma corrida assim ou não, outra não. Deixa eu ver aqui o calendário, pera aí. Vamos lá. Estamos aqui. A próxima corrida é Azerbaijão. Catar, então. Essa corrida eu não vou estar também no. Vou estar na Truck, mas vamos ver como é que vai ser. Pera aí. Vamos pegar mais uma coisinha aqui. Tava vendo umas entrevistas agora. E o próprio Leclerc também falando que não tava todo animado, né? Vamos lá. F1 aqui, que daí eu já vou ver certinho aqui. F1. Então vamos lá. Sobre o novo regulamento dos carros, vai melhorar? Depende. Eu acho que assim, a princípio o regulamento piora, né, o distanciamento entre as equipes, né? Se a gente for pegar aquela hora que estava lá Bortoleto, Alonso, tinha lá uns 8, 10 carros, né? Tudo dentro de 7, 8 segundos. É difícil a gente ver isso na Fórmula 1. Então acho que o regulamento ano que vem vai dar uma, né, vai abrir um pouquinho de novo. Dizem que a Mercedes deve estar muito bom. Torço demais para que a Audi entre bem. Pro Bortoleto tá forte ali. A gente ouve às vezes algumas coisas que não são muito boas do desenvolvimento dos carros da Audi, principalmente a parte de motor, só que lembrando que o ano que vem, diferente do que aconteceu lá atrás, a FIA vai ter uns gatilhos para poder dar mais dinheiro e desenvolvimento para quem não tiver bom. Então você vai ter uma chance de recuperar mais rápido e não aconteceu o que aconteceu com a Mercedes né, no passado que ganhava. O José perguntou se Verstappen dá para ser campeão. Não, infelizmente ele não dá para ele entrar para essa briga. Seria muito legal se ele pudesse entrar. E também acho que é uma corrida que vai ter uma ou outra aí que ele vai brigar, né, onde tiver as retas, mas na grande maioria eu ainda acho que a McLaren vai estar à frente. O que você achou aqui da posição? Essa aí eu já falei. Depois quem não ouviu aí é só dar uma voltadinha. Vamos ver se tem alguma coisa a mais. Tem uma teoria de que a Sauber
E tem uma teoria de que a Sauber sabota ele de propósito, para ninguém levar para tentar levar para a equipe. Não, o Bortolli está muito bem lá. E está muito bem falado, né? Hoje também eu ouvi aqui na transmissão de fora aqui, e assim, muito bem falado né, na imprensa internacional também. Opa. Aí, ô, legal, sentimos sua falta boa. Então, a outra, eu tô na truck, mas daí na seguinte eu volto. O que aconteceu com o Huckenberg não vi ainda. O próprio Bortoleto perguntou, né? Eles falaram, ó, depois quando você chegar aqui a gente conversa do que é. Eles não falam no rádio e o que rolou ali com o Huckenberg, para quem não viu, nem largou, né? Então vamos lá. Com esse resultado da Red Bull e o Max, será que a Red Bull vem forte no próximo GP? Então é difícil falar, né? Azerbaijão, teoricamente, reta, comprida, tudo pode ser, mas é de rua, precisaria dar uma pesquisada aqui. Mas normalmente Baku com muita reta, talvez ele ande bem lá também, dê uma animada. Eu acho que lá, se eu não me engano, eles usam as asas também que eles usavam, parecida em Monza, não tão parecido, né? Porque Monza você praticamente não tem asa nenhuma ali, mas é asa baixa também. E vamos lá. A Red Bull voltou para a briga. Infelizmente, eu acho que uma prova ou outra. Tomara que eu esteja errado, né? Mas dito até pelo Max, estava ouvindo bastante a entrevista deles aqui. Algumas vezes ele falou que é muito pontual de pistas de retas compridas que usa pressão, pouca pressão aerodinâmica, né? Verstappen é um dos maiores pilotos de todos os tempos, está entre eles, né? Com certeza. Apesar de ter muita gente que não gosta, isso aí não é também só uma opinião minha, isso aí se pegar entre os grandes caras aí do meio, né, da Fórmula 1 aí, já coloca ele com certeza. E lembrando, é muito pela diferença que ele vem fazendo, né, com os outros pilotos. Né, ele tem um pouco de estilo disso lembra dos pilotos que entrava junto com o Senna, penava, né, para andar junto em classificação. E o Max, pelo menos assim, nesse carro, é o que acontece, né? Assim, ele tem realmente uma vantagem muito grande em cima de qualquer cara que entra lá. Isso aí deixa ele num ponto à frente, né? Que mais aqui? Vamos lá, peraí, deixa eu pegar esta aqui. Normal uma suspensão do Alonso quebrar? Não é normal não, né? Essa suspensão para mim, e o que é engraçado, que normal, não é uma pista que se usa muito a pressão aerodinâmica, não é uma zebra absurdamente alta, então para mim essa suspensão já vinha meio fadigada ali e não pode quebrar de jeito nenhum. Ele deu sorte ainda que foi a dianteira, né? Ele conseguiu sentir, se a traseira você perde o controle mais rápido, ainda mais se é uma hora que está apoiando, mas de jeito nenhum. Com certeza eles vão rever todas as suspensões ali, que deve ter algum ponto fraco, né? Com certeza ali, né? O Stroll parou 2 voltas do fim, estava lá na frente, não era para arriscar terminar. Então, ele não pode, por regulamento, você tem que fazer uma parada. Então, como os pneus aguentavam ir até o final, ele poderia não parar e iria aguentar, sim. Só que ele estaria fora do regulamento. Então, o regulamento diz que você tem que usar 2 tipos de compostos diferentes. Ou seja, tem que passar pelo menos, né, se largou com o duro, tem que pôr o médio ou o macio, ou qualquer um deles. A não ser que chova, aí você está livre de fazer, né, essa escolha aí, né? Então, né, ele não tinha essa opção. Então vamos lá. Das punições aqui eu já falei. Que mais? Acho que a McLaren tivesse acertado o pit. Essa aqui, acho que se a McLaren tivesse acertado o pit stop, o Verstappen ainda teria ganhado, sim, né? Tava muito longe. Ele acabou chegando aqui 19 segundos. Quanto que foi? Deixa eu ver aqui, ó. Chegou acho que 19 segundos na frente. Então tava quase uma parada à frente aí, né?
Realmente e pegou de surpresa, que acho que ninguém imaginava aí que ele ia andar tanto o Verstappen, achava que, né, normalmente começa a desgastar o pneu, só que daí outra coisa que o próprio Verstappen falou, que esse asfalto, depois que recapearam 2 anos atrás, tem muito mais aderência, ficou mais liso, e isso também ajudou o carro dele. Apesar do ano passado ele ter andado mal nessa pista, também falaram que eles aprenderam bastante com né, o ano passado, descobriram por que não andava mal, enfim, tem umas teorias aí que falaram, né? Então da troca de posição já falamos, o carro da Red Bull melhorou você, isso aqui também já falamos. A ordem ridícula da McLaren, depois quem chegou agora aí, depois dá uma olhadinha que eu já dei, já achei que não foi tão ridículo pelo conceito total. E então, a geração Nutella, a McLaren preocupado com o clima da equipe, cadê o Senna Prost? Olha, eu acho que assim, onde eles não querem muito, é eles como equipe, numa situação de boxe, dar preferência. Mas eu acho que eles ainda vão se encontrar na pista. Alguma hora, eu acho que eles se encontram aí na pista. E não acho que a McLaren pede para se respeitar, tudo, mas eu acho que uma hora aí eles ainda vão se achar. Então, pessoal, acho que já das perguntas que eu estou vendo aqui, obrigado, tem bastante pergunta aqui, já saiu do Huckenberg, ainda não vi. A penalização do Oli também já falei aqui. Outra punição. Nós ainda tem chance de ser campeão? Tem, eu acho que né, basta uma quebra. Esses motores da Mercedes às vezes estão quebrando aí, foi o que aconteceu com o Norris, então eu acho que tem bastante chão aí para colocar, né, para vir. É mesmo parecida, Baku é mesmo. Então, isso de Monza, né, tem reta, né, aqui, Baku com Monza, vamos ver, tomara que dê essa, essa subida aí, né, de novo na Red Bull, para dar uma canseira nos carros da McLaren, e quem sabe, usam menos asa e o Max vai tá bem lá também, né. E aí, acho que é isso aí, pessoal, bastante pergunta aqui. Bortoleto vem sendo melhor, piloto novatos, eu acho que ele e Radjar sim, são os melhores aí, os dois estão andando muito bem. E acho que é isso aí, pessoal, 11h30 da noite para mim aqui, que estou em Amsterdã, e amanhã vou dar uma passagem, vou mandar umas fotos amanhã de Zandvoort, eu cheguei uma semana atrasada. Brigadão, lembrando, quem tiver mais perguntas é só deixar aqui, e eu vou respondendo devagarinho no Instagram, e isso aí. Então valeu, obrigado, um abração aí, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.